Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí com mais notícias e novidades do nosso Vascão. Tivemos aí atualizações quanto à convocação da seleção brasileira. 3 jogadores do Vasco estão vivendo a expectativa de serem convocados nessa próxima quarta-feira aí pelo Carlo Ancelotti e há informações que eles poderiam já estar numa pré-lista da CBF. Vamos falar também aqui da situação de desfalques, cara. Temos aí uma notícia nada boa sobre o Carlos Cuesta. Também devemos ter o Matheus Cocão como titular no lugar do Barros e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado sempre a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal. Falta muito pouco para a gente chegar a 225 mil inscritos. Se você também puder dar uma moralzona nos meus outros canais do Vascão, se inscrevendo lá, Danilo Vasco e também Cotes do Vamos Vasco. Todos os links estão aqui na descrição. Se inscreve lá para ajudar os nossos canais do Vascão também a crescer a cada dia. Bom, pessoal, o Vasco irá enfrentar o Palmeiras aí nessa próxima quarta-feira, às 7 horas da noite, lá no Allianz Parque. E o técnico Fernando Diniz vai ter que mexer no time, cara. Não devemos ter aí, mais uma vez, o Lucas Piton como lateral esquerdo, né? Mais uma vez o Pumita improvisado. O Piton deverá voltar somente após a data FIFA. E também não vamos ter o Barros, que tomou o 3º cartão amarelo, está fora do jogo. E a tendência é que o Matheus Cocão seja o titular no lugar do Barros, né? Infelizmente, essa notícia do Barros aí ter tomado o 3º cartão amarelo foi horrorosa. No jogo mesmo contra o Cruzeiro, quando falou na transmissão que ele estava pendurado, meu Deus do céu, o cara vai ficar de fora de um jogo tão importante desse. E já na hora eu já imaginei, cara, o Cocão vai ser o titular, né? O Cocão vinha jogando muito mal e certamente aí não sabemos se o Tietê vai ter total condição de ser titular nesse jogo, né? Voltar para a partida, há indício sim que ele vai ser relacionado, vai ficar no banco de reservas no mínimo, mas ser titular, eu acho bem arriscado que o Diniz irá colocar o Tietê já de titular ao lado do Hugo Moura. E eu acredito que realmente o Matheus Cocão será o substituto aí, será o substituto do Cauã Barros nesse jogo tão importante contra o Palmeiras. O Barros só deverá voltar ao time no próximo jogo aí, quando o Vasco jogar em casa, após esse jogo contra o Palmeiras, lá contra o Vitória no próximo final de semana. E tivemos uma notícia nada boa trazida pelo Plantão Vascaíno no Instagram. A página confirmou que o Carlos Cuesta fez exames na tarde de hoje e foi detectado uma lesão leve no jogador, mas essa lesão pode tirar o atleta do jogo contra o Palmeiras e também contra o Vitória. Com certeza o jogador deverá ser reavaliado amanhã se irá viajar ou não com o elenco vascaíno que vai desembarcar lá em São Paulo. Com certeza uma péssima notícia essa do Carlos Cuesta poder desfalcar o Vasco, jogador que saiu lesionado, né, no jogo contra o Cruzeiro, se queixando de muitas dores. O pessoal lá do jogo, juiz, achou que o cara estava fazendo cera e ele estava lesionado, né? Foi detectado aí uma lesão mais leve no atleta, mas que pode tirar ele desse jogo contra o Palmeiras e também até mesmo o seguinte contra o Vitória. Aí será um Deus nos acuda ali a zaga do Vasco sem o Carlos Cuesta. Caso o Carlos Cuesta não joga, devemos ter uma zaga com 2 zagueiros canhotos, a menos ali que o Diniz coloque o Lucas Oliveira para atuar ao lado do Robert Renan. Caso ele não escolha o Lucas Oliveira, o Lucas Freitas deverá ser o escolhido para jogar ao lado do Robert Renan. Na minha opinião, é bem arriscado jogar com 2 zagueiros canhotos nesse jogo muito importante contra o Palmeiras, um jogo muito difícil. Mas torcemos para que o jogador seja bem reavaliado e que ele não tenha nenhum tipo de problema mais grave. Essa notícia ainda não foi apurada por outros jornalistas. Assim que a gente tiver uma confirmação mais concreta, vamos trazer aqui no canal. As informações iniciais que temos é que realmente, segundo essa página do Instagram, o Carlos Cuesta teve essa lesão mais leve e deverá desfalcar o Vasco, podendo até mesmo ser por 2 rodadas, né? Complicadíssimo essa situação aí. Tomara aí que o Diniz faça a melhor escolha para esse jogo contra o Palmeiras. E na minha opinião, eu acho que eu entraria até mesmo com o Lucas Oliveira do que com o Lucas Freitas, cara. Eu não jogaria com 2 zagueiros canhotos, caso o Cuesta não tivesse condição aí de jogo, né? E o que você acha desses desfalques do time do Vasco? Podemos ter retornos, como eu falei, do Tietê. Ainda não sabemos se o Thiago Mendes estará à disposição. Até agora não mostrou que veio, né? Contratado aí no meio do ano. Até agora pouco jogou, pouco fez com a camisa do Vasco e já teve uma lesão que tirou ele praticamente um mês todo aí dos gramados, ou até mais do que um mês. Nem lembro mais qual foi a última vez que o Thiago Mendes entrou em campo. Até agora o jogador não justificou sua contratação. Esperamos que após essa lesão ele volte melhor. Teve imagens do atleta aí circulando nas redes sociais que ele estava mais fino, né? Estava mais magro, talvez ali com um porte físico melhor para poder ajudar o Vasco aí nessa sequência de temporada.
Bom, pessoal, e jogadores do Vasco vivem uma grande expectativa aí na convocação da seleção brasileira. Segundo as informações trazidas pelo canal Na Torcida Vascaínos, o garoto Ryan, Coutinho e Paulo Henrique podem ser convocados aí na próxima lista do Carlo Ancelotti. Os 3 jogadores estão realmente no radar do treinador e a lista que será divulgada nessa quarta-feira marca aí a possibilidade de 3 jogadores do Vasco defenderem a seleção brasileira nos amistosos contra a Coreia do Sul, no próximo dia 10 de outubro, e contra o Japão, no dia 14 de outubro. Esses 2 jogos serão na Ásia. Vale ressaltar que após esses jogos aí, os jogadores retornarão ao Vasco, que já tem jogo no dia 15, né? Certamente desfalcarão o Vasco aí. O Vasco pode perder esses atletas também para a sequência do Brasileiro, que vai ser esse jogo justamente contra o Fortaleza no dia 15, fora de casa, lá no Ceará. Mas, por outro lado, o torcedor quer que, como premiação, esses jogadores sejam convocados pelo que eles vêm mostrando com a camisa do Vasco. É um assunto que divide um pouco a torcida, né? Muitos querem, claramente, a convocação, principalmente do Coutinho, do PH, e também tem a situação do Ryan, mas outros também pensam no futuro do Vasco. Se eles forem convocados, o Vasco vai ter esses 3 desfalques para o jogo tão importante contra o Fortaleza, um confronto direto, né? Eu, sinceramente, eu acho importante eles serem convocados, principalmente o Paulo Henrique e também o Coutinho. Eu acho que são 2 jogadores que merecem estar na seleção brasileira, eles estão lutando por isso. É do interesse desses atletas estarem na seleção principal, estarem de volta aí, no caso do Coutinho, a seleção brasileira. E, claro, o Ryan deve ter o sonho de ser convocado aí pela primeira vez também pela seleção principal, já que ele sempre destruiu na base, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tomara que esses atletas sejam convocados. Na minha opinião, acho que seria bom para o Vasco ter de volta jogadores da seleção brasileira. E no caso do Coutinho, cara, tem que ser o camisa 10, disparado, e o camisa 10 da seleção. E quem sabe até mesmo a faixa de capitão, né? Comentem o que você acha desses jogadores do Vasco vivendo a expectativa. Segundo essas informações, eles estão no radar e podem ser convocados os 3 jogadores aí para a seleção brasileira. Bora! Boa assistência, tudo escanhoto. Às vezes a canhotinha funciona, né? Glória a Deus. Sem ele não conseguiria nada. Ele me capacitou hoje, capacitou a equipe para fazer um grande jogo e acima de tudo sair com o resultado positivo. Então, Deus que subir, a regular sempre dele. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, um vídeo mais informativo, mais rápido aí para você ficar por dentro do que está acontecendo no Vasco, esses desfalques e também as convocações aí que podem acontecer desses 3 jogadores. Muito obrigado por ter assistido até o final, deixa aquele like, se inscreve, forte abraço e é nóis!